Para discutir o futuro do ensino jurídico no Brasil, Debate RJ recebe os professores Ayrton Paiva e Vitor Marcelo Rodrigues. Ayrton Paiva é conselheiro da OAB, diretor da Escola Superior de Advocacia e presidente da SUESC. Foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. É membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB. O nosso convidado, professor Vitor Marcelo Rodrigues, é conselheiro da OAB, coordenador da Escola Superior de Advocacia e membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB. Professor Ayrton Paiva, qual é a explicação pela proliferação de cursos jurídicos no Brasil? Meu amigo Edgar, eu não participo desse ponto de vista que há uma proliferação de cursos jurídicos no Brasil. Porque quando a gente diz assim, à primeira vista pode ser que existam muitos no Brasil, muitos cursos para formação de advogados. E, na verdade, não é isso que acontece. O que nós temos aqui é muita faculdade de Direito que forma bacharel em Direito, preparando o jovem para o exercício da advocacia, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para ser juiz de direito, ser fiscal, ser policial. Então é uma gama de possibilidades que tem o estudante de direito, não o advogado, o estudante de direito, de se formar e prestar um serviço melhor à comunidade brasileira. Por que esse interesse para o ensino jurídico no Brasil? Bom, eu sou suspeito de dizer porque eu sou formado em Direito. E esse interesse se justifica, do meu ponto de vista, porque, para mim, me parece que é o melhor curso superior que nós temos no mundo inteiro. É o curso de Direito. É um curso amplo que dá àquele que se forma em Direito uma visão panorâmica da vida muito ampla, muito grande e uma cultura geral absolutamente extrema. Professor Vitor, por que a qualidade do ensino no país piora a cada dia? Veja, o ensino jurídico, ele vem piorando não pela faculdade em si, mas pela formação do aluno, do estudante que chega à universidade. O problema no ensino no Brasil é o ensino fundamental. É na base. Quer dizer, ele é mal formado e quando ele chega na faculdade, ele traz toda aquela má formação de língua portuguesa, de raciocínio lógico, e isso dificulta no estudo universitário. Me parece que esse é o grande problema. A gente precisa reformular o ensino fundamental. Essa questão de você ter greve, falta de professor, impossibilidade de reprovar o aluno, acaba gerando um universitário com deficiências. Parece que é aí que está o grande problema do ensino no nosso país. Professor Ayrton, o senhor concorda com a posição do professor Vitor? O problema está na base? Mas por que ele pergunta, o senhor dirige uma das faculdades jurídicas mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, que é a SUESC, que forma muitos bacharéis em Direito e Ciências Jurídicas e Contábeis, né? Ele pergunta o seguinte, por que o estudante faz o curso, os 5 anos, né, aquele período todo, e na hora de ganha o diploma, recebe o diploma, está aquele diploma de bacharel. Na hora de prestar o concurso para o OAB, não passa no exame. Hoje, como eu disse agora há pouco a você, Edgar, o curso de Direito não forma advogados, forma bacharel em Direito. O bacharel em Direito é obrigado, se pretender advogar, a submeter um exame de ordem para que ele possa, então, exercer em toda a plenitude a advocacia. Pois bem, este exame de ordem, infelizmente, no meu ponto de vista, não está adequado à realidade brasileira. Nós temos, por exemplo, bancas em alguns estados do Brasil que não fazem o exame como deveriam fazer, porque o exame de ordem visa apurar se o advogado realmente tem condições de começar a advogar. E eles muitas vezes querem examinar o advogado para verificar se ele já tem condições de exercer a advocacia no nível mais elevado que a gente adquire com a prática, com a experiência, com o exercício constante da advocacia. Professor Vitor, como é que o senhor vê o exame da Ordem dos Advogados do Brasil? A Escola Superior de Advocacia, qual o senhor é coordenador, né, prepara muitos advogados
no sentido lato sensu, na pós-graduação. Esses advogados que lá chegam, estão preparados para o exercício da profissão? Eu lhe pergunto, e também gostaria de saber a sua avaliação sobre o exame da ordem. Bem, o exame de ordem tem todo um enfoque interessante sobre a questão. É o meio mais objetivo de se aferir a qualidade do formado. É claro, tem distorções. Você tem um exame que precisa ser aprimorado, mas é através do conhecimento que você aprova aquele que quer ser advogado. Me parece que o sistema que foi criado há quase 10 anos não vai ser modificado, ele é bom. Precisamos acertar alguns detalhes, como disse o professor Ayrton. Tem que se perguntar ao bacharel o conhecimento básico para saber se ele pode advogar. Agora, uma vez aprovado no exame de ordem, ingressando na advocacia, aí ele precisa se aprimorar. E como é que ele faz esse estudo de aprimoramento? Através de uma pós-graduação. E aí a ESA, por exemplo, tem um núcleo de pós-graduação lato sensu excelente. Então ele vem da faculdade, passa no exame de ordem, ingressa na advocacia, vai aprimorar seu conhecimento numa pós-lato sensu e depois, quem sabe, se ele gostar, quiser ir para pesquisa, ir para o magistério, tem um mestrado, tem um doutorado, e aí ninguém segura. Você já tem uma avaliação dos resultados dos seus cursos? De pós-graduação? Olha, nós já temos vários formados da ESA que dão aula em universidade, né? Temos formados que já são hoje aprovados em concursos públicos. E tem formados que às vezes ligam para nós dizendo que aumentaram sua carteira de clientes. Porque com aquele conhecimento adquirido ali nos 12 meses, 13 de pós-graduação, eles conseguiram melhorar a advocacia. Eu não quero lhe provocar, mas não existe outro sentido. Não existe muito hoje comércio no ensino. Por exemplo, já se fala do ensino através do computador. O indivíduo vai lá, através da informática, aprender, ter a pós-graduação, lato sensu, através da internet. Isso é possível? Olha, é possível você... Como resultado, eu digo como resultado. Como resultado, não. Você tem hoje meios eletrônicos, você pode efetivamente transmitir uma aula do Rio de Janeiro para Manaus, pode transmitir uma aula do Maranhão, mas eu não vejo o efeito prático disso. É porque tem questionamento, tem o dia a dia. Assim como nós estamos conversando aqui, né, um curso... A distância... A distância é eu não acredito, eu gosto e acho que o curso tem que ser presencial. O professor em contato com o aluno. Porque aí você, olhando com o seu aluno, o aluno tendo a possibilidade de perguntar ao professor, a coisa caminha melhor. Professor Ayrton, o regime de cotas, o que isso vai provocar no ensino? O senhor acredita que o regime de cotas poderá ainda prejudicar do ponto de vista da qualidade do ensino ou já é uma solução? Olha, eu sou meio suspeito para falar sobre esse tema, Edgar, porque eu sou peremptoriamente contra o regime de cotas. Eu acho que o regime de cotas serve apenas para aumentar a discriminação cultural e social que já existe no Brasil em grande quantidade. O que o governo brasileiro tem que fazer não é reforma universitária, que nós não precisamos disso hoje. O que o governo tem que fazer é a reforma do ensino básico, fundamental. É obrigar aos pais a levar os seus filhos para as escolas e oferecer aos pais a possibilidade de colocá-los na escola e dar a eles uma escola adequada, uma escola sóbria, uma escola ponderada que vai ensinar a ele efetivamente aquilo que ele precisa saber. Se ele tiver uma escola primária boa, uma escola secundária boa, um ensino fundamental adequado, ele entra para o ensino superior tranquilamente, porque o vestibular não é problema para ninguém quando a pessoa está preparada. Se não está preparada, é um desespero. Então, por que cotas? Por quê? Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que o preto, do que o negro, do que o índio, do que ninguém. Nós somos todos iguais. A nossa cabeça é igual. Então, o governo tem que dar a todos possibilidades idênticas. Agora, cada um tem que se fazer por si. É assim que tem que ser feito. Professor Vitor, a sua avaliação sobre o regime de cotas, mas isso eu gostaria que o senhor fizesse essa avaliação no próximo bloco. A gente volta já, discutindo ensino jurídico no país.
Professor Vitor, sua avaliação sobre o regime de cotas no país? Veja, a criação do regime de cotas demonstra que algo está errado. É uma prova de que o Estado, antes de mais nada, discrimina. O que nós temos, na verdade? É uma declaração do Estado que forma mal o estudante. E aí, nessa questão de formar mal, principalmente aquele que vem do ensino público, ele acaba, na hora do acesso à faculdade, criando distorção e necessitando estabelecer cotas, e no caso aí, a cota para os negros no Rio de Janeiro, na UERJ. É preciso que se faça isso agora? É, porque nós temos uma distorção no ensino. Precisamos das cotas no momento. É o melhor sistema? Não. Eu acho, Edgar, que a gente tem que mudar essa situação. A gente tem cotas por 5, 6, 7 ou 10 anos, que é para a gente poder dar acesso às pessoas que vieram nessa estrutura ruim do ensino fundamental, ensino médio, e mudarmos o ensino médio dando educação efetiva a todos, preparando todos com qualidade, porque aí eles vão poder disputar em pé de igualdade, daqui a uma década e meia, o vestibular, sem necessidade de cota. Nem cota para índio, nem cota para negro, nem cota para branco. Todos têm que ter acesso em igualdade de condições. Também é oportunidade. Hoje não há essa oportunidade, porque tem uma distorção no ensino. A gente tem que mexer no ensino para daqui a uma década e meia, a gente falar assim, que bom que agora a gente pode dar igualdade para todos. Não precisamos desse sistema de cotas, que é um sistema ruim, que é uma demonstração de que o Estado faliu. Eu me lembro que a escola pública, eu mesmo estudei escola pública, eu também, me lembro que era um orgulho, era gostoso ir à escola, do ponto de vista a gente aprendia. Eu não precisei de curso pré-vestibular, nada, passei no exame. Hoje em dia parece que o ensino público no país está na falência. O senhor concorda com isso, professor Ayrton? É lamentável dizer, Edgar, mas eu concordo. Concordo porque realmente o ensino primário no Brasil é absolutamente decadente e o resultado é esse que nós estamos vendo aí. São alunos que estão no 5º, 6º ano primário e que não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer uma conta de somar. Mas essa decadência é porque os professores são mal remunerados, ou o ensino não se transformou, não tem aquela dinâmica da realidade nova? É uma série de fatores que prejudicam. O primeiro fator, do meu ponto de vista, é a baixíssima remuneração do professor. Um professor de curso de 1º grau, hoje, aqui no Rio de Janeiro, ganha cerca de R$600 por mês. Isso é insignificante para um professor que se dedica de corpo e alma à sua sala de aula. Não pode receber R$600 Não dá nem para ele se atualizar. Não dá nem para comprar livro. Porque um livro hoje custa 50, 100 reais. Então não dá sequer para ele comprar livro. E na escola que ele leciona não tem livro para ele consultar. Então é um ciclo vicioso. É uma série de fatores preponderantes que dificultam o exercício do magistério no Brasil. Professor Vitor, a ESA oferece condições para o professor ter aquela dinâmica do ensino necessário, condições da nova realidade? Oferece. A remuneração, ela é adequada, está acima, inclusive, do mercado, e a gente tem tecnologia para o professor em sala. Sala com instalação adequada no que diz respeito a som, no que diz respeito à iluminação, equipamento, data show, retroprojetor. Então, o professor tem oportunidade de passar para o aluno o que há de mais importante no que diz respeito ao ensino jurídico. Além disso, a gente tem professores que vêm da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, porque quando você dá uma remuneração adequada, você atrai o bom profissional. Agora, quando a remuneração é baixa, o bom profissional se afasta, não quer participar. Então, esse que é o problema. A remuneração do professor tem que melhorar, porque senão o ensino vai ficar decadente mesmo. Professor Ayrton, o ensino voltado para a realidade. Aqui na ALERJ, a TV ALERJ, funciona dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que a gente percebe é que muitos parlamentares são advogados, vieram bacharéis em direito, mas na faculdade, eu mesmo também que estudei direito, né, lá pela Nacional, me lembro que a gente não tinha o direito, por exemplo, direito eleitoral, não tem muitas matérias que hoje o advogado, não só aquele que se volta para uma atividade parlamentar no amanhã,
Mas muitos advogados não sabem, por exemplo, direito marítimo, direito hoje, você fala da ecologia, por que as faculdades não se adaptam a essa realidade necessária para... por exemplo, hoje se fala muito do direito do consumidor. Por que as faculdades não têm cursos específicos para criar o bacharel de direito adaptado a uma realidade? Olha, as faculdades, de uma maneira geral, têm procurado se adaptar a essa realidade, de uma maneira geral. Mas as dificuldades são muito grandes, porque a lei do Brasil, ela é terrivelmente volúvel, ela se modifica constantemente, muitas vezes não há sequer tempo para a pessoa se adaptar àquela lei e ela já se modifica novamente. Com tudo isto, o direito, de uma maneira geral, tem acompanhado o progresso do país, o progresso comunitário, e tem se adaptado à nossa realidade. Nós temos hoje uma gama de cadeiras que não tínhamos quando eu me formei. São os novos direitos, lógico, né? Novos direitos. Por exemplo, o direito eleitoral mesmo, na minha época não tínhamos direito eleitoral na faculdade. Hoje temos. O consumidor não tínhamos naquela época. Ambiental. Hoje temos. E ambiental, e vai por aí afora. Então as faculdades estão procurando se adaptar. Mas a evolução é muito rápida. Então, muitas vezes não dá para acompanhar como deveríamos acompanhar. Mas nós estamos atentos a isso e temos procurado seguir os passos do progresso comunitário. Hoje a informática também exige, né? Conhecimento, tudo. E já temos várias cadeiras de informática nas faculdades. E, além disso, você tem que cumprir uma grade que o MEC oferece. Tem aquela carga horária. E são tantos novos ramos do direito que você coloca esses ramos como matérias eletivas e não obrigatórias. Então, você continua com aquela estrutura da nossa época, direito civil, penal, tributário, administrativo, e as vertentes são escolhidas pelo aluno. Ele tem vamos assim dizer, uma opção, um leque, e aí ele opta 2 ou 3 ou 4 para fazer. Porque na senão... pós-graduação, normalmente há essa adaptação, há esse interesse por esses cursos, por exemplo, direito Sim. eleitoral, na pós-graduação, como você busca especialização, você oferece eleitoral, você oferece biodireito, por exemplo. É uma matéria que na faculdade não é obrigatória, mas muita gente vai buscar. Qual é a matéria que hoje tem mais interesse no pós-graduação? Continua sendo a área de civil e processo civil, por causa do novo código, porque o processo civil é o que vai dar ao advogado a base no dia a dia do fórum. Professor Ayrton, o senhor, na sua experiência, deu uma nota de 1 a 10 ao ensino jurídico no país, mas isso no próximo bloco. A gente volta já discutindo direito e ensino jurídico nesse país. Voltamos com o debate RJ, conversando sobre o ensino público no país e na especialidade do ensino jurídico. Professor Ayrton, eu lhe pedi no bloco anterior uma nota de 1 a 10, o senhor é professor, para o ensino público no país. Ô Edgar, eu uma vez mais digo a você que eu sou suspeito, porque eu sou professor titular da Universidade Federal Fluminense, sou professor titular da UFRJ e fui diretor de ambas as faculdades de Direito. Contudo, eu vou atender o seu pedido. Eu daria 5, não pelo ensino em si, porque o ensino em si, o ensino oriundo do governo federal é o pior possível, só que o alunado é magnífico. Então o alunado salva a pátria. O governo federal, lamentavelmente, não dá hoje a menor atenção ao ensino no Brasil, desde o primeiro nível até o último nível, principalmente o ensino superior. Como está a Faculdade Nacional de Direito, a antiga Faculdade Nacional de Direito, o velho Caco Livre? Mudou muito, mudou muito. O Caco de antigamente era um Caco que funcionava, que trabalhava em prol do ensino superior, em prol do estudo, que propiciava aos seus membros condições adequadas para o aprimoramento profissional e estudavam efetivamente. Hoje, infelizmente, os alunos dos centros acadêmicos pensam mais em política do que no bom desenvolvimento dos seus cursos. Mas o concurso para o vestibular, quer dizer, é muito difícil para a Nacional de Direito ainda, né? Para a Faculdade de Direito da Universidade Federal. Há uma grande concorrência por parte do bom aluno. O alunado da Faculdade Nacional de Direito é o melhor alunado que existe no Brasil.
é igual ao da UERJ, é igual ao da UF, igual ao da Unirio. Por quê? Porque é um alunado que teve a sua origem em bons cursos de primeiro grau. Mas como explica isso? O aluno é bom, mas o ensino não é bom? Exatamente por isso, porque o aluno, ele estuda sozinho. Ele é autodidata. Infelizmente, ele estuda sozinho. O governo federal não dá condições aos professores para lecionarem. Os salários são terrivelmente baixos, as instalações as piores possíveis, as bibliotecas não têm obras atuais, são obras de 30, 40 anos atrás. Então, o professor é um sacrificado, ele não pode fazer de maneira nenhuma aquilo que ele desejava. Mas as greves dos professores também não prejudicam o ensino? Edgar, os professores, a universidade aqui no Rio de Janeiro, as federais, estão em greve há 100 dias. Eu creio que não precisa dizer mais nada para você. Contudo, esses alunos das federais formados vão fazer o exame de ordem da OAB e todos passam. Mas pelo menos um grande número é aprovado. Professor Vitor, como é que o senhor avalia o ensino hoje público das universidades, no caso, em particular, a antiga Nacional de Direito? Bem, eu sou oriundo de universidade pública. Eu fiz a UF e dei aula na Nacional de Direito. As universidades públicas, em especial a Nacional, ela está decadente, né? As faculdades não merecem mais a atenção dos governos federais. Eu não digo que é um problema do atual governo. Já há décadas que o governo federal não vem dando atenção. Então o professor está péssima remuneração. Eu lembro quando eu dava aula no FRJ, era diretor o professor Ayrton Paiva, e ele comprava lâmpada, Edgar, para botar em sala, porque senão o aluno não estudava. Do meu bolso, né? Do bolso dele, lâmpada, porque o governo não mandava. E hoje ainda continua esse quadro? Eu creio que continua. Lamentavelmente continua. O presidente Lula precisa dar atenção para o ensino público universitário do país também, né? Não tem pauta para o professor lançar nota de diário aluno. De classe, não tem diário de classe. Então o aluno da Nacional, ele sofre, como sofre da UF, mas ele sabe estudar. Ele se vira. Quer dizer, ele já vem preparado, ele tem uma base, né? A base dele é que salva aí na universidade. Por isso que a gente defende, tanto eu quanto o professor Ayrton, que tem que mudar é a base do ensino. É o fundamental e o médio. Porque se você ensinar o indivíduo a estudar, a pensar, quando ele chega na faculdade, ele se desenvolve sozinho. E as faculdades públicas são o melhor exemplo disso. Melhor exemplo. Professor Ayrton, qual é o melhor caminho para o advogado? O bacharel em Direito se formou, conseguiu lá, passou no exame de ordem, está tudo bem. Qual é o melhor caminho? A advocacia ou o concurso público? Edgar, eu sou advogado há 50 anos. E digo a você com toda a sinceridade, me realizei plenamente na advocacia. Eu fiz até hoje 2 concursos públicos, ambos para professor. Um da Universidade Federal Fluminense, de onde eu sou titular hoje, e outro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de onde eu sou também titular. Não quero de maneira nenhuma emprego público, a não ser esses 2 de professor que já tenho. Não quero saber de concurso de maneira nenhuma, porque eu sou um advogado realizado da minha profissão. Professor Vitor, como é que o senhor avalia o seu exercício profissional do advogado no Brasil? Olha, o exercício da advocacia a advocacia é linda, mas o exercício da advocacia é cada vez mais complicado, porque você tem a morosidade do judiciário. O advogado, ele não é como um médico que você chega no consultório, diz o que você está sentindo e ele sozinho já tem o diagnóstico, já dá a receita e manda você tomar um remédio e ficar bom. Não, o advogado ele depende do cartório, ele depende do juiz, do diário oficial e, infelizmente, há uma lentidão. Se fala agora em fim de recesso, mas isso é uma besteira. O recesso do final do ano ele tem que ter para o advogado descansar. O que é necessário é que o judiciário atue mesmo ao longo do ano como um todo. Né? Os juízes têm que trabalhar, os promotores, os defensores públicos, os serventuários. É inadmissível que um cidadão leve 10, 12, 15 anos para ter uma sentença para garantir o seu direito. Então, exercer a advocacia nessa lentidão é muito complicado. Professor Ayrton, a partir das palavras do professor Vitor, não tem muito advogado
para pouca justiça andando, quer dizer, a justiça é muito pequena, parece que os processos se arrastam, às vezes por anos e anos, e não se tem aquela sentença, e quando se tem a sentença, tem o recurso, e do recurso sobe, vai subindo tribunais superiores, e a coisa vai se arrastando por anos e anos, e a pessoa, o que faz o apelo através da justiça, fica na esperança, até chegam muito a morrerem e não tem a sentença em seu benefício. Ô Edgar, esse problema não é um problema do advogado. Lamentavelmente, é um problema da deficiência processual que nós temos. O nosso Código de Processo dá muitas oportunidades de recurso e o advogado é obrigado a exercê-los. O advogado não pode deixar de exercê-los, senão ele não estará desempenhando a sua função de maneira satisfatória. Então, o que precisa acontecer é uma modificação no nosso processo. Reforma processual. Para que o processo seja mais ágil, mais rápido e que acompanhe o desenvolvimento atual do nosso país. Isso é que é importante. Professor Vitor, nesse novo ano que estamos iniciando, qual o conselho que o senhor dá ao estudante de direito, aquele que busca a advocacia como um caminho da justiça? Eu acho que o advogado, o estudante, o profissional do direito, ele, antes de mais nada, tem que ser um eterno estudante. Estudar o civil, o penal, o tributário, o administrativo. E uma coisa que está sendo esquecida, diga, ética profissional. A ética. A ética é fundamental. O advogado ele tem que ser ético, o magistrado tem que ser ético, o operador do direito tem que conhecer aquilo que nós chamamos de deontologia jurídica. Se eu tiver conhecimento jurídico e se eu tiver ética e moral, eu consigo desenvolver a justiça com mais facilidade. Professor Ayrton, o senhor concorda com as palavras? Concordo plenamente. Eu só acrescento isso. É necessário que haja uma modificação no nosso sistema legislativo. Nós temos leis demais. Nós temos só na área do direito civil, nós temos mais de 13 mil leis civis vigentes. Isso é inacreditável. A complexidade que acaba atrapalhando, né? Total. E o grau de recurso, né? Vamos acabar com isso. Não pode existir 20 tipos de recursos diferentes, não é possível. Professores, muito obrigado pela presença aqui na TV Alerj. TV Alerj, democracia se faz sempre com transparência.